Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal, e hoje nós vamos conversar sobre a emissão do BLMG. Basicamente é um fundo imobiliário do setor de logística que tem trazido um pouco de dúvida para o seu cotista se ele conseguirá sair desse buraco que ele mesmo colocou. Aqui nós vamos estabelecer de forma bastante clara quais são os desafios e quais são os potenciais que esse fundo tem. Mas claro, mais importante de tudo será analisar a emissão, questões muito específicas que eu acho que é interessante de você saber, porque ao que me parece, o fundo ele está simplesmente abrindo as pernas, abrindo realmente ali o jogo para a Oaktree, deixando totalmente o fundo ao relento e não dando atenção que me parece ser bastante importante, já que a alavancagem do fundo é extremamente alta. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fica comigo para logo após ver. Então, vamos pro vídeo. Bem, trazendo vocês aqui para a tela, nós vamos ver o anúncio de emissão, tá bom? Que é a quinta emissão do fundo. Basicamente, nós vamos ver diversos itens, mas eu já deixei aqui alguns previamente grifados para que a gente tenha uma noção, tá bom? Essa emissão será exclusivamente para investidores profissionais. Só que acontece, investidores profissionais são aquelas pessoas realmente que têm uma certificação específica ou que têm 10 milhões investidos, mas para você que é cotista do fundo, sim, você também acaba sendo por conta dessa regulamentação, nessa instrução 472 da CVM, você acaba se encaixando aqui dentro também como uma das possíveis pessoas que podem participar dessa emissão. Se você for ver, basicamente aqui, essa é a minha emissão de 50 milhões de reais e eu já deixei grifado um item para mim que é muito importante. 0,8% de taxa de emissão? Poxa, mas quando vão emitir apenas para os investidores individuais, né, nós, pessoas físicas, por que a taxa é de 2%, 3%? Por que uma taxa pornográfica é aplicada para a gente e quando uma emissão é feita diretamente lá para a Oaktree, que vai injetar 50 milhões aqui no fundo, por que a taxa é baixa? Que eu quero mostrar para vocês. Dá sim para você fazer uma distribuição de novas cotas com custos muito baixos. Só que se você pega as grandes coordenadoras, que são XP e o BTG, eles enfiam a faca mesmo. Tem outras aqui, como é o caso dessa emissora aqui, que você pode ver com clareza que eles não cobram uma taxa muito alta. Tá aqui, ó, 7 centavos basicamente por nova cota. Então, o valor total que você teria que pagar, se você quiser fazer seu direito de subscrição, é de R$ 87,35. Esse é o valor que você precisaria despender para participar dessa emissão. O que eu acho que é interessante aqui, ó? Será assegurado ao cotista cujas cotas estejam integralizadas até o terceiro dia útil, contada a data, enfim, eu já vou trabalhar com vocês o calendário. Mas eu deixei aqui grifado para você saber que você, cotista, se quiser participar desta emissão a R$ 87,00, poderá sim exercer o seu direito. Para a gente seguir aqui para o cronograma, porque eu duvido que alguém vai participar disso aqui, você vai poder perceber que eles têm a data do direito de preferência no dia 17/11, que basicamente já passou. O encerramento do período do exercício de preferência vai acontecer em 4 de dezembro, ou seja, se você quiser exercer o seu direito, até o dia 4 de dezembro você precisa indicar para sua corretora, tá bom? E no dia 6 de dezembro haverá liquidação do direito de preferência, não há período de sobras aqui, tá bom? Então, se você quiser comprar, seria aqui o caso realmente de você comprar no dia 6, né, ter o dinheiro no dia 6. Mas, por razões óbvias, não faz sentido. Por quê? Se nós formos aqui, o valor hoje do fundo está em R$ 51,00. Por que eu vou pagar 87, sendo que eu posso comprar mercado a 51 e receber esse dividendo que parece ser muita coisa, mas não é. E ainda a gestão, ela faz algo que para mim é quase que de má fé. Olha só o gráfico que eles colocam aqui, ó. Eles colocam que você tem um spread em relação a NTNB de 5 anos, só que olha só nas letras miúdas, o dividend yield da cota a mercado. Aí é fácil, né, meu amigo? Aí é fácil. Esse tipo de atitude que me deixa com medo da pessoa que não é tão atenta, ou pelo menos não tem um conhecimento tão profundo da análise ainda dos investimentos. Porque quando você vê um gráfico desse, você fala, opa, peraí, deixa eu ver se eu estou conseguindo compreender de forma bastante clara. Você está me dizendo que a NTNB rende 5,8 e eu estou pegando 14% ao ano nesse fundo? Aí a pessoa, sem compreender que os rendimentos desse fundo já vem caindo há muito tempo, olha só a destruição em termos de dividendo, em termos de rendimento que nós estamos recebendo.
lá recebendo seus 80 centavos até um determinado período, depois começou a pagar menos e desde então vem destruindo. E olha só, o novo guidance aqui, de 60 a 70 centavos, e eles já estão diminuindo para 60 centavos, que é muito provavelmente o que vai acontecer, tá bom? Não só isso, você pode perceber aqui neste outro gráfico, nesse site aqui, o valor patrimonial do BLMG. Quando ele lançou o IPO, saiu a exatos R$ 100. Hoje, esse valor patrimonial já está em 86, quase R$ 87, né? Para ser preciso, 86,96. Qual que é o ponto? Olha aqui a destruição do patrimônio que está acontecendo. Olha a destruição. E ainda, algumas pessoas ficam atentas a esse tipo de investimento como se fosse aquela tacada de sorte, como se fosse aquele fundo que você vai ganhar na valorização, ganhar muito no dividendo e esquecem completamente de compreender os riscos. André, deixa eu só fazer uma pergunta para você. Você está falando tudo isso do fundo, mas você tem esse fundo em carteira? Quer dizer que você foi enganado? Não, na verdade não fui enganado. Eu sabia da alavancagem, ainda sei da alavancagem, os riscos que essa alavancagem tem para o fundo. Sabia também que na medida em que as carências fossem terminando, nós teríamos uma redução significativa nos rendimentos, e quando a Oaktree veio para dentro do fundo, eu pensei, poxa, pode ser que duas coisas aconteçam. Ou ela vai salvar o fundo, ou ela vai simplesmente pegar tudo para ela e afundar o cotista. Infelizmente, ela fez essa segunda. Por quê? E aqui a gente precisa mais uma vez voltar para o relatório para a gente ver algumas coisinhas e eu já volto para outros itens que para mim são importantes. Existe aqui uma divisão que eles querem fazer, que está aqui embaixo, que eles colocam basicamente qual que é a estrutura. Você tá aqui, ó, BLMG, esse daqui é você. O que acontece? Jandira, que é um ativo, vamos dizer assim, problemático, ficou 100% para o BLMG. O que foi feito, portanto? BLMG, ela se uniu com a Oaktree e ela criou como se fosse uma empresa, uma outra empresa chamada AAA-FI. Nessa, ele incluiu 100% do BLMG Rio, 100% do Extrema e 100% de São Bernardo do Campo. E o que acontece? Hoje, BLMG tem 84% desse AAA, mas passará a deter apenas 50%. Hoje, a Oaktree tem 16% e passará no futuro a ter 50%. Qual que é o ponto aqui? Qual que é o ponto que a gente já pode extrair de início? Por que a Oaktree simplesmente ela abriu mão de Jandira? Por um motivo muito simples, porque nós já temos aqui uma indicação clara, primeiro, de não ser o melhor dos fundos, e nós temos também este fato relevante que aconteceu aqui, ó. O ativo de Jandira está em processo de devolução do galpão. André, quer dizer então que essa empresa, a Bark Hughes, eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, ela vai devolver esse BLMG Jandira, mas vai ficar pagando por mais 36 meses e vai ficar aqui até o dia 18/4/2026. Sim, é isso mesmo, vai continuar existindo uma renda até lá. Só que o mais curioso disso tudo, e o que mais me soa o alarme dizendo que a gestão é quase que completamente fora da casinha em termos de noção de quanto que eles estão devendo, que eles ainda me vêm com isso aqui, ó. Eles estão estudando o potencial de expansão para o galpão, que hoje tem 17 mil metros quadrados de área bruta locável, né, ABL, e eles querem aumentar para o potencial construtivo que tem todo o terreno para 52 mil metros. Gente, não faz sentido isso. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês de forma bastante clara. Qual o valor de ativos que nós temos? R$1 bilhão. Maravilha. Mas quanto que é efetivamente o patrimônio líquido do fundo? André, como que eu faço a conta de patrimônio líquido do fundo? Basicamente, você pega o valor que você tem de ativos e você subtrai as dívidas que você tem. E basicamente a gente chega a um valor de patrimônio líquido na casa aqui dos seus 332 milhões de reais. Gente, são quase 700 milhões de reais que eles estão devendo. Sim, é um fundo alavancado, ele tem sim as suas peculiaridades, eu tinha a compreensão e consigo compreender ainda toda essa questão de alavancagem, mas estava torcendo para a Oaktree conseguir fazer um bom trabalho aqui dentro e reverter muito dessa situação. Mas não foi isso que aconteceu. E olha só o patrimônio líquido, tá aqui e eles ainda estão pensando em fazer uma expansão. Com que dinheiro?
Com que dinheiro que eles vão fazer essa expansão? Então, para mim, não parece nada normal você ver uma gestão que simplesmente não traz dados quase que nenhum aqui para a gente a respeito da dívida que ela tem, a respeito do cronograma de pagamento e simplesmente deixa haver navios. E ó, esse gráfico aqui também é bastante interessante, por mais que ele seja até um pouquinho ruim de enxergar, você vai ver despesa financeira. É esse cinzazinho aqui que vocês vão poder ver. Olha só no gráfico o quanto que a despesa financeira está comendo o resultado do fundo, comendo sem sombra de dúvida. Era para ser um fundo muito bom, mas alguma coisa realmente desandou nesse fundo e a gestão até o momento não traz justificativa nenhuma para isso estar acontecendo. E olha só a rentabilidade real desse fundo. Quando você pega realmente aqui o valor dele, você pode perceber que o valor do IPO mais os dividendos, eles ainda tentaram colocar os dividendos para salvar alguma coisa, tá aqui ó, com 20% de queda, né? Ele saiu aqui desses 100 e tá aqui praticamente nesses 80. Gente, é uma queda muito grande. Olha só o que aconteceu com o preço do BLMG. Tava aqui na casa dos seus 100 reais, chegou quase que bateu os 110 e hoje tá aqui como a gente viu lá na casa dos seus 50 reais. Sim, uma destruição muito grande de valor nesse período todo. E aí quando você vai para as demonstrações financeiras, que é o DRE dela, você pode perceber que a despesa financeira tá realmente sempre aqui na casa dos seus 3 milhões, 3 milhões e 200, só que o que está realmente afetando o resultado dessa empresa? A parte da taxa de administração do fundo. Eles continuam cobrando a taxa de administração, mesmo fazendo essa lambança toda que eles estão fazendo. E eles não estão cobrando pouco, eles estão cobrando muita coisa. Está cobrando aqui 1 milhão, foi cobrado em junho. Tanto é que o lucro gerencial foi de 1 milhão 160 mil e eles distribuíram 2.600, ou seja, eles colocaram mais 1 milhão e 500 aqui dentro, que eles simplesmente pegaram de reservas que eles tinham aqui de lucro para distribuir, pagando necessariamente a taxa de gestão deles. Para mim isso é quase que inadmissível. Mas enfim, você pode perceber aqui que o lucro que eles estão tendo é sempre na casa ali dos seus 3 milhões de reais, mas muito provavelmente isso daqui logo vai se encerrar, porque nós temos dentro da parte do balanço patrimonial, como eu mostrei para vocês a questão da alavancagem, tem aqui ó, imóveis, eles têm 1 bilhão em termos de imóveis, e eles têm essa dívida aqui que está em 660 milhões de reais, tá bom? Como eu falei, são quase 700 milhões de dívida que ele tem, e ele simplesmente decide pagar uma taxa de administração ali para eles muito alta, não conseguindo fazer um trabalho bem feito. Mas vamos lá. Vocês podem ver aqui o que eles querem fazer, né? Você vai ver que em setembro de 2023 a Oaktree vai fazer um aporte de 160 milhões, tem outras tantos aportes que ele vai fazer até conseguir finalmente completar aquela posição de 50%, e você, cotista, será mais uma vez diluído, será mais uma vez prejudicado e será mais uma vez iludido por algumas promessas que o gestor fez. Por quê? Porque quando esse fundo ele veio ao mercado e ele começou a se tornar bastante popular, muitas vezes o gestor ele é público, ele tinha um canal no YouTube para falar conosco, né, a respeito de como estaria o fundo, como a dívida estaria casada, e ele passou um viés extremamente de tranquilização para a gente, dizendo que essa alavancagem seria paga com os fluxos realmente do próprio fundo, que algumas emissões seriam necessárias sim para a gente conseguir equalizar mais ou menos a dívida, mas que isso não seria feito abaixo do valor patrimonial, e no entanto isso não aconteceu. Nós podemos ver de forma extremamente clara que isso não aconteceu e que nós, mais uma vez, estamos sendo prejudicados. A única questão que eles colocam aqui da questão da securitização, né, que seria o pagamento das dívidas, seria o indexador, a taxa e quando é a emissão e o vencimento. Basicamente, portanto, você não tem mais nada a não ser isso. Você tem aqui o saldo devedor normal. Você tem aqui do BLMG, esse daqui de Jandira, que é o único que ficou realmente para dentro do fundo, e você pode perceber, todos são IPCA, os contratos também são IPCA, você pode ver aqui o custo médio do IPCA, mas assim, no geral, o fundo ele fez alguma lambança que eu não consigo compreender o que aconteceu, e agora ele chama essa emissão ao mercado, que naturalmente vai micar. Micar para quem? Para nós, pequenos cotistas, mas para a Oaktree, ela vai conseguir abocanhar um fundo que tem um valor patrimonial real de 100 por cota, comprando a 87. Será que realmente nós estamos sendo prejudicados ou será que nós estamos sendo assegurados pela gestão que deveria fazer um trabalho em prol do cotista? Bem, fica aqui a pergunta. Se você tem, assim como eu, esse fundo e está um pouco indignado com tudo que vem acontecendo, deixe seus comentários e gostando mais ainda, venha se tornar membro aqui do canal, tá bom? Por hoje é isso. Muito obrigado.